Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, com o vídeo de hoje trazendo uma breve análise acerca do resultado do segundo trimestre de Petrobras, que para alguns foi um resultado muito positivo e para outros nem tanto. Tanto que a ação, no dia seguinte à divulgação do resultado, caiu aproximadamente 6% no caso da Petro 4, as ações preferenciais. Então vamos olhar detalhadamente alguns pontos de atenção e alguns pontos positivos também que eu hoje considero como atrativos no resultado do segundo trimestre. Acessando diretamente pelo site do RI da empresa a apresentação de resultados, temos alguns números bem expressivos quando falamos do segundo trimestre. Entre eles, um dos principais fatores que fez com que o resultado de Petrobras tivesse uma retração de um trimestre para o outro, que foi o preço do nosso famoso petróleo Brent. Hoje sabemos que Petrobras, assim como as demais petroleiras, são fortemente impactadas devido ao ciclo da commodity do petróleo. E nesse caso, quando comparamos o primeiro trimestre de 2025 para o segundo trimestre, o preço da commodity do petróleo Brent, nesse caso, caiu 10%. Então, um dos primeiros fatores negativos que atingiu o resultado de Petrobras. Mas nesse caso, um fator externo à empresa. Então vamos olhar diretamente agora alguns números operacionalmente da empresa, visto que, infelizmente, o petróleo, a empresa, assim como nenhuma petroleira, tem controle. Nesse caso, ela é impactada devido ao cenário macro. Mas quando falamos internamente da Petrobras, tivemos um avanço na produção de óleo e gás, 5% em óleo e 15% em gás, e a produção total aumentando 5%. Bom número quando olhamos inicialmente para a produção propriamente. Descendo mais abaixo, pessoal, o EBITDA caiu 4%, um número assim nada muito relevante, claro que teve queda, mas assim um número basicamente normal, caiu de 10,7 para 10,2. O lucro líquido aumentou 2% e o fluxo de caixa operacional caiu 11%. Mais adiante, eu vou falar sobre os dividendos, que na minha visão foi um dos principais fatores que afetou o mercado como um todo, a divulgação de um dividendo abaixo do que era esperado, e vocês vão perceber que esse fluxo de caixa, essa diferença de 11%, lá na frente, quando formos falar sobre o dividendo, ele é bem significante. Mas vamos descer mais um pouquinho e olhar mais alguns números. Endividamento da empresa, mais um fator bem importante. Tanto a dívida líquida como a dívida bruta tiveram um incremento quando comparamos ao primeiro trimestre de 2025. Então a dívida líquida, que era de 56 bilhões de dólares, passou para 58,6. Como o próprio nome diz, uma dívida bilionária, ainda mais em dólares. Mas também depois vamos passar pelo indicador de dívida líquida sobre EBITDA e vamos fazer o comparativo de quanto essa dívida representa quando comparamos com o lucro operacional da empresa. Descendo mais abaixo, o que é importante destacar, pessoal? O fluxo de caixa operacional realmente ele foi negativo devido a um aumento significativo de investimentos. Então a empresa segue avançando em várias frentes, entre eles podemos citar numericamente 85% do capex foi realizado na exploração e produção. Já interligamos 48 postos, superando o total de interligações de 2024, duas novas unidades. E aqui falando numericamente, percebemos o quanto evoluiu o CAPEX do primeiro trimestre de 4,1 bilhões para 4,4 bilhões no segundo trimestre. Também mais um fator que depois, quando falarmos de dividendo, vocês vão entender que tanto o fluxo de caixa operacional que a gente viu ali atrás e o CAPEX, que é o investimento da empresa, eles influenciaram diretamente na distribuição de dividendos. Ponto positivo na minha visão, pessoal, produção do óleo no Brasil chegou a 2,47 milhões de barris por dia, mais de 380 mil em relação ao quarto trimestre de 2024. Quando olhamos esse gráfico, a produção de óleo, medida trimestralmente, quando comparamos o quarto trimestre, o primeiro de 2025 e o segundo, e a expectativa de agora em diante é um crescente avanço. E isso é um ponto muito positivo, visto que a empresa, mesmo em cenários desafiadores, com o petróleo em baixa, o petróleo vivendo um ciclo um pouquinho mais retraído, ainda assim a empresa está aumentando a produção. Isso faz com que também criamos expectativas positivas, visto que quando o petróleo virar para alta, possivelmente esse aumento de produção aliado ao aumento do preço traga boas receitas e, claro, bons dividendos também a nós acionistas. Aqui falando então diretamente do dividendo, pessoal, a Petrobras divulgou 8,7 bilhões de proventos, o equivalente a 0,67 por ação, que serão distribuídos em duas etapas. A primeira delas dia 21 de novembro, um JCP de aproximadamente 0,34 por ação. Vale destacar que o JCP ainda tem 15% de IR direto na fonte. E a segunda parcela, dia 22 do 12, também dividida entre JCP e dividendo, com a data base agora para dia 21 de agosto. O que acontece e o primeiro fator que fez com que o mercado reagisse de forma negativa sobre essa distribuição? A remuneração, o payout atualmente de Petrobras, ele é de 45%, como vimos aqui na apresentação. Porém, não é 45% sobre o lucro líquido, é 45% sobre o fluxo de caixa livre. Só que o fluxo de caixa livre, ele é composto pelo fluxo de caixa operacional menos os investimentos.
E o que aconteceu que a gente viu lá atrás? O fluxo de caixa operacional caiu e os investimentos subiram. Então, numa proporção igual, fluxo de caixa menos investimentos, tivemos um lado caindo, fluxo de caixa operacional, e os investimentos subindo. Então, essa proporção ficou duplamente na contramão para que tivéssemos um dividendo maior. Por consequência, 45% desse fluxo de caixa, que é a diferença, foi o que trouxe um dividendo de aproximadamente, nem chega aí a 2% nessa distribuição. E eu concordo que esse dividendo foi abaixo do que era esperado. Mas é muito, muito importante o pessoal também entender. Eu vejo muita gente comprando Petrobras, assim como também outras ações que possuem um histórico muito bom de proventos nos últimos 12 meses, projetando que a empresa continuará pagando. Petrobras não vai pagar 17, 20% de dividendos como foi anteriormente. De fato, mesmo com uma subida no petróleo, dificilmente a empresa vai chegar no mesmo patamar que foi distribuído. Claro que isso não é justificativa para, em um resultado, em um trimestre, ser divulgado menos de 2% de proventos. Realmente, o resultado divulgado nessa semana foi abaixo do que o mercado esperava, mas o que eu vejo é que muita gente estava esperando um número muito acima do normal. Qual que é a projeção? A Petrobras, ela tem uma distribuição mínima exigida caso o preço do petróleo fique acima de $45. E essa distribuição mínima, quando comparado ao preço atual da ação hoje, equivale a aproximadamente 6%. Então, o petróleo Brent ficando acima dos $45, indiferente do fluxo operacional da empresa, ela irá distribuir um valor de proventos que significam aproximadamente 6% sobre a cotação atual. Então, isso de fato, 6% em tese você já teria garantido anualmente. Mas claro que 6%, quando falamos de Petrobras, é um número que muita gente desanima. Mas mesmo com a operação ativa, possivelmente o dividendo nesse ano não vai passar de 10%. Minha projeção, pode ser que eu esteja enganado, pode ser que seja mais, tomara que seja mais, mas eu estou ciente que hoje, ao investir em Petrobras, eu não almejo um dividendo muito acima de 10%. Isso eu já considero no meu preço teto da ação. Então, Rodrigo, foi baixo o dividendo? Foi baixo o dividendo. Era previsto? Já era previsto um dividendo mais baixo. Não tanto como foi divulgado. Essa diferença do que era projetado com o que foi divulgado foi um dos motivos que fez com que o mercado reagiu negativamente. Mas como citado, é muito importante distinguir. Foi um dividendo abaixo, mas em compensação, mesmo prevendo um dividendo próximo a 10%, não vai chegar aos pés do que era anteriormente. Então já esteja ciente, Petrobras é um caso, Semig é outro caso que também vem pagando muitos proventos, pagou nos últimos 12 meses e muita gente, infelizmente, se baseia no histórico de 12 meses de dividendos e acaba comprando e se decepcionando, visto que é algo momentâneo, às vezes algum acontecimento extraordinário que aumentou a distribuição de proventos, mas não é algo que permaneça constante no decorrer de todos os anos. Fica a dica, pessoal, Petrobras, o cálculo é de 45% sobre o fluxo de caixa livre. E nesse resultado tivemos o impacto negativo dos dois lados, o fluxo de caixa operacional caindo e o investimento, que deveria ser menor visando um aumento de proventos, ele também subiu. Isso fez com que o dividendo fosse menor. Não é porque a empresa cresceu o lucro que ela, por exemplo, diminuiu o payout, que eu vi gente falando, a empresa vai diminuir menos. Não, a empresa manteve a mesma distribuição dos últimos trimestres. Só que, devido aos números apresentados, o resultado final da distribuição foi realmente menor. Detalhando um pouquinho mais dos números, pessoal, diretamente na DRE da empresa. Como vimos, receita de vendas nesse primeiro semestre de 2025 teve basicamente um decréscimo quando comparado a qualquer período anterior. Lucro bruto também, tivemos aí 20.400 no primeiro semestre, uma queda também quando comparado anteriormente, 10 bilhões de lucro nesse segundo tri. Despesas operacionais, podemos perceber um forte avanço quando comparamos ao primeiro trimestre de 2025, então é um dos pontos negativos, um dos pontos de atenção que eu considerei nesse resultado, um aumento, na minha visão, significativo quando comparamos ao primeiro trimestre de 2025, um aumento aí de 49,8%. Convenhamos que por mais que seja algo esporádico, que não vá perdurar para os próximos trimestres, mas não deixa de ser um ponto de atenção quando falamos do segundo tri. Fluxo de caixa operacional, como citamos, ele diminuiu, que seria um ponto a considerar na distribuição de dividendos, então diminuiu quando comparamos ao primeiro TRI de 25 ou ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA também citamos e a dívida líquida, que teve um aumento de 26,9% quando comparamos com o mesmo período de 2024. E houve muita gente postando e comentando que a dívida líquida subiu mais de 20%. Concordo, é um ponto de atenção. Quem me acompanha sabe que aumento de dívida sempre vai ser um ponto de atenção, mesmo que for para investir, mesmo que for para aumentar a eficiência no longo prazo, aumentar as receitas em projetos futuros, mas aumento de dívida sempre será um ponto a ser observado. Não necessariamente um ponto negativo, mas um ponto de atenção. Mas o que eu acho muito importante destacar que, na minha visão,
estão, em alguns casos, exagerando acerca de Petrobras. A dívida líquida sobre o EBITDA ajustado hoje da empresa, ela aumentou, concordo, mas ela está em 1,53. É uma dívida bilionária? É uma dívida bilionária. Mas quando comparamos ao EBITDA da empresa, que é o lucro operacional, diretamente lá da operação da empresa, sem considerar efeitos não recorrentes, temos uma dívida sobre EBITDA de 1,53. Isso quer dizer que em 1 ano e meio aproximadamente de operações da Petrobras, ela quita toda a sua dívida. É uma dívida alta quando comparamos com o indicador do lucro operacional? Na minha visão, não. A maioria hoje, por exemplo, quem acompanha as últimas análises que eu fiz de elétricas, empresas de saneamento, a maioria tem dívida mais elevada. Então não é porque Petrobras tem uma dívida que aumentou, eu concordo, como citado, é um ponto de atenção, mas mesmo assim não é um fator que, na minha visão, não anda nem perto de você vender a ação por causa especificadamente disso. E eu creio que foi isso que aconteceu, tá? Hoje a empresa teve aí basicamente 3 vezes mais negociações do que os outros dias e possivelmente teve bastante sardinhagem aí, né? Não sabemos, mas alguns motivos que, na minha visão, fez com que o resultado caísse. Tem muita informação distorcida. No caso do dividendo, eu já esperava um dividendo mais baixo, não tanto como veio. Eu esperava um dividendo baixo, mas acima do que veio. Então, beleza, ponto negativo faz a ação cair. A dívida aumentou? Ok, também é um ponto a ser considerado para justificar a queda. Mas mesmo assim, na minha visão, Petrobras ainda trouxe um resultado bem positivo. Mesmo em cenários adversos, com aumento dos custos, mesmo com o aumento da dívida, mesmo com o fluxo operacional diminuindo e mesmo com o preço do petróleo caindo 10% de um trimestre para o outro. Então, com todos esses cenários adversos, Petrobras, PetroRecôncavo também divulgou o resultado. Eu achei que, na minha visão, as petroleiras se comportaram de maneira bem aceitável em um cenário de incerteza que estamos vivendo devido ao ciclo aí do petróleo. Então, na minha visão, possuímos alguns pontos negativos, sim, mas também não devemos generalizar e achar que a empresa perdeu fundamentos, muito pelo contrário. E agora, então, pessoal, vamos para fechar de vez a nossa análise, acompanhar alguns indicadores da empresa diretamente no site do Investing Pro. Acessando a plataforma do Investing Pro, se você ainda não conhece a plataforma, vou deixar aqui em cima no card um vídeo explicativo com as principais ferramentas que essa excelente plataforma nos proporciona. Atualmente, se você tiver interesse em acessar a plataforma, eu vou deixar aqui na descrição o meu cupom de desconto que te garante 15% off sobre o preço final da assinatura. A depender do plano escolhido, o mais barato hoje não chega a R$ 1 por dia, pessoal. Realmente é um preço bem atrativo que você pode investir para ter acesso a uma plataforma extremamente detalhada, com os mais diversos indicadores, seja ele preço justo, que muita gente me pede, outros indicadores fundamentalistas, coisa que nenhuma outra plataforma possui, pelo menos as que eu conheço, eu já procurei e fiz comparativos, nenhuma apresenta uma gama tão grande de indicadores fundamentalistas e, claro, todas as outras opções que a plataforma nos proporciona, seja ela ideias de carteiras sugeridas, elencadas por inteligência artificial, visando bater os principais benchmarks, uma inteligência artificial focada somente em investimentos, gráficos, toda a linha de comparativos. Se você quiser comparar o resultado de Petrobras com o resultado de Prio, de Brava, de PetroRecôncavo, você consegue também vir aqui gerar os gráficos comparando cada indicador, cada resultado que a empresa apresentou e muito mais, pessoal. Se você tiver interesse, acesse o vídeo acima e assista com maiores detalhes todas as ferramentas. E se você tiver interesse, faça assinatura com o meu cupom de desconto que você vai ver que o preço vale muito a pena. Uma plataforma rica de informações atualmente. Sem mais delongas, vamos acessar então os principais indicadores hoje de Petrobras para ver se faz sentido o preço atual. De cara, já temos os principais indicadores. Se você quiser acessar com mais detalhes, vale muito a pena. Relação preço sobre lucro atualmente em 9,2. Temos os históricos financeiros dos últimos balanços divulgados por Petrobras e, claro, toda a linha de demais indicadores. Se você quiser avaliar somente dividendos, atualmente um retorno de 17,23, retorno com dividendos, os balanços também, você pode comparar o que a empresa apresentou de resultados anteriores, fazer o comparativo, lucro por ação, próximo resultado, estimativa de receita, muitos indicadores atrativos. O que na minha visão é ponto positivo, pessoal? O preço da empresa hoje, até aqui mesmo a plataforma faz uma média de preço justo baseado em 8 modelos de valuation nesse caso. Os principais modelos baseados em múltiplos estão aqui e a média deles equivale a um preço justo hoje para a Petrobras de R$ 41,90, projetando aí um upside de 37%. Na minha visão, hoje, Petrobras, o preço justo dela está abaixo um pouco de R$ 41,90, mas com certeza está acima da cotação atual de R$ 30,53. Então, como vimos na DRE, tivemos pontos de atenção, tivemos alguns fatores que influenciaram diretamente o dividendo. O dividendo veio abaixo do que o mercado esperava. Possivelmente a média final do dividendo ao final do ano será mais baixa. A empresa tem os seus riscos, seja ele risco devido à variação do petróleo, risco político e assim por diante. Mas hoje, na minha visão, 30,53 ainda assim é uma boa porta de entrada para um ativo sólido,
uma empresa que tem histórico consistente no longo prazo, que paga proventos, por mais que teve um impacto agora no curto prazo, ela é uma das melhores pagadoras de proventos na bolsa brasileira e com certeza conta com indicadores que comprovam que, mesmo em cenários adversos, como vimos, de queda do petróleo nesse segundo TRI, a empresa vem apresentando boa eficiência, vem apresentando bons números. Então, fazendo um comparativo, pontos de atenção e pontos positivos desse segundo trimestre. Pontos de atenção, pessoal, queda na receita devido à cotação do petróleo, fator óbvio quando falamos de petroleiras, aumento das despesas, porém sendo maior parte devido a itens não recorrentes, então é um ponto sim de atenção, aumentou as despesas, mas também não podemos ser pessimistas e dizer que todo trimestre teremos esse indicador como negativo. Devido ser algo não recorrente, pode ser que no próximo trimestre já tenhamos um reajuste e esse resultado que hoje é negativo não venha a impactar nos próximos resultados. Aumento da dívida, toda e qualquer dívida, na minha visão, que aumenta de um trimestre para o outro, é um ponto a ser observado. Opa, vamos olhar por que a dívida subiu, será que a empresa está investindo ou por que ela contraiu essa dívida? Primeiro ponto, indiferente de proporção, primeiro ponto, aumentou a dívida, vamos entender o porquê e verificar em que patamar essa dívida encontra. E o menor fluxo de caixa livre, que como vimos, impactou diretamente aí na distribuição de dividendos. No lado dos pontos positivos, lucro acima das expectativas, não podemos negar, o lucro previsto era próximo aí a 23 bilhões e chegou próximo a 26. Aumento de produção e expansão, mesmo em cenário de queda de petróleo, mais um ponto operacionalmente bem positivo para a empresa. Dívida líquida sobre EBITDA segue controlada, então mesmo a dívida aumentando, eu considerei isso como sendo um ponto positivo. O indicador dívida líquida sobre EBITDA. A dívida líquida aumentou, ok, continuaremos acompanhando, mas o indicador comparado ao lucro operacional ainda encontra-se num patamar não preocupante. E o aumento do CAPEX alinhado ao planejamento estratégico da empresa, que também foi outro fator que impactou negativamente a distribuição de dividendos. Conclusão final, na minha visão foi um bom resultado, mas a empresa ainda segue com desafios de curto prazo, como vimos em alguns números trazidos aí nesse trimestre. O petróleo ainda pode perdurar em baixa, impactando proventos e margem. Entretanto, temos margem de segurança quando olhamos o valuation atual. Claro que preço justo, preço teto é variado conforme cada premissa. Isso é uma decisão pessoal de cada investidor, não há problema nenhum nisso, mas não podemos nos deixar levar com informações distorcidas. Duas delas que eu falei foi o caso da dívida, muita gente causando um pânico com o aumento da dívida, e de fato é um ponto de atenção, mas ainda assim a dívida líquida sobre EBITDA está controlada, então isso, na minha visão, não é um fator nem perto de ser suficiente para causar a venda da Petrobras, tirar ela do portfólio. E o outro é o dividendo. O dividendo veio abaixo, mas vamos entender, pessoal, o dividendo veio abaixo não é porque a empresa está mudando a sua política de distribuição. Pode ser que no próximo trimestre, se o fluxo de caixa operacional aumentar e os investimentos cair, que seriam os dois fatores que fazem o cálculo da fórmula do fluxo de caixa livre, com certeza teremos proventos mais vantajosos. Não foi o caso esse trimestre, mas desde que você entenda como que funciona o cálculo e também esteja ciente que o patamar que a empresa apresentou em 2024 de proventos dificilmente irá se manter, tudo bem, não tem problema nenhum a empresa diminuir os seus proventos de um trimestre para o outro. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Se você tem interesse em assinar a plataforma do Investing Pro, vou deixar o link de 15% de desconto aqui na descrição. Clica lá. Se precisar assistir o vídeo também mostrando com mais detalhes como funciona a plataforma, também vou deixar aqui em cima no card. E claro, se você tiver alguma sugestão de ativo também que você queira que eu analise o resultado desse segundo trimestre, deixe aqui nos comentários também que os principais resultados, principalmente aqueles que causaram um pouquinho mais de tumulto, como foi o caso de Petrobras, teve uma queda um pouquinho mais brusca pós divulgação do resultado, deixe aqui nos comentários que dentro do possível eu vou tentar trazer todos os detalhes para vocês.